E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa do 7º ano. Então, o gênero crônica. Então, o gênero crônica, pessoal, ele vai ser um gênero que ele vai relatar o dia a dia das pessoas. Você vai trabalhar os acontecimentos que nós temos aqui, né, que vão indo justamente no dia. Lembra lá na semana 1 que a gente até fez alguns exercícios? Então vamos relembrar lá dos temas, certo? Então, na aula 1, na semana 1, nós vimos que a crônica ela vai relatar o dia a dia, como as coisas vão funcionar. Então, do que a gente está falando? Interações sociais, como são as pessoas, por que elas são, como elas são, o que as pessoas acreditam. Tudo isso faz com que a gente consiga ver as relações pessoais e interpessoais que a gente tem com os acontecimentos do nosso dia a dia. De novo, a crônica ela vai quebrar com aquela estrutura da redação que a gente está acostumado, que vocês já devem estar começando a fazer. Faça uma crônica faça um texto dissertativo sobre o tema coronavírus. Esse texto dissertativo, ele vai justamente trazer a ideia, né, para a gente do que a gente vem trabalhando, né? Então você vai pegar uma informação de um lugar, uma informação do outro, vai ir mesclando, vai ir colocando essas informações, certo? Então, o que a gente tem que ter em mente com isso? São os acontecimentos ficcionais. Agora a gente vai falar especificamente da crônica ficcional. Qual um exemplo de crônica ficcional que a gente tem? As crônicas de Nárnia. As crônicas de Nárnia, elas vão ser ficcionais porque nós estamos criando um local, né? Estamos indo para um local que não existe fisicamente, existe somente no nosso imaginário. A crônica, ela relata acontecimentos do dia a dia e tem um caráter contemporâneo. As crônicas de Nárnia vão ter caráter contemporâneo para a época que está em Nárnia. Quem que vai decidir isso? O autor. Ele pode acelerar o tempo, voltar no tempo, ele pode mudar as coisas de acordo como ele acha que é essa região. Então, a partir do momento que a gente tem um trabalho, uma fala, como são as coisas, por que essas coisas são, a gente consegue ter um pensamento, uma ideia sobre como aquilo pode acontecer. Belezinha? Já temos essa lembrança. A crônica, ela pode ser em primeira pessoa. Você pode estar falando de você. Acredito que tal atividade possa ser de tal jeito, possa ser de tal maneira, possa ser assim, assim, assado. Acredito que se nos bebedouros pela cidade tivesse refrigerante, seria muito mais fácil de encarar o dia a dia. A crônica, ela contém uma opinião, ela contém uma crítica, ela pode ser satírica. Você lembra o que é uma sátira? Você vai pegar algo que aconteceu e fazer piada com aquilo. Quando que a gente vai ter isso? Quando a gente começa a fazer essas mudanças. Vejam, o que o professor está querendo trazer aqui para vocês? Justamente a ideia de que a gente precisa ter esse entendimento, como as coisas funcionam, como a gente vai fazer tudo andar, funcionar, para que a gente tenha essas características, beleza? A crônica ficcional, nós vamos ter que criar tudo. Opa, então o que eu vou criar? Um mundo, personagens, enredos. Vejam, é diferente do que vocês aprenderam lá atrás no 6º ano, quando vocês estavam aprendendo a fazer conto? Não, você vai ter que fazer uma história, essa história vai ter um enredo, que vão ter personagens, que vai fazer essa história girar, que vai fazer esses personagens se envolverem. A crônica, ela tem algumas características? Tem, ela tem que ser curta. O que é curta? Não sei, vai depender da história que você quer contar, mas ainda assim ela pode. Vamos ver alguns elementos, beleza? Então, a crônica é um gênero que tem relação com a ideia de tempo e consiste no registro de fatos do cotidiano em linguagem literária e conotativa. Lembra que o professor explicou o que era conotativo? Conotativo é o sentido figurado. A partir do momento que você fala, nossa,
eu estou morrendo de cansaço. Significa que você está morrendo mesmo? Não, né? Não tá, seu coração não está parando de bater, você vai morrer ali. Não, esse morrendo de cansaço está dando uma intensidade ao cansaço que você está sentindo, embora possa ser verdade, certo? Linguagem literária, você está criando algo, você está fazendo algo ficcional, então isso faz com que o nosso texto fique mais rico, certo? A origem da palavra crônica é grega e vem de cronos, tempo. Por isso, uma das características desse tipo de texto é o caráter contemporâneo. Vejam, pessoal, caráter contemporâneo dependendo de onde ela está passando. Se a gente for fazer a ideia das crônicas de Nárnia, é contemporâneo naquele tempo. No nosso mundo é contemporâneo a partir do que a gente está vivendo aqui. E a crônica pode receber diferentes classificações. A lírica, em que o autor relata com nostalgia e sentimentalismo, e a humorística, em que o autor faz graça com o cotidiano. Nessa daqui, na crônica ficcional, a gente pode fazer a mesma coisa, pessoal. A mesma divisão, não tem problema nenhum. Tanto lírica quanto humorística, porque você vai estar criando algo fictício, certo? A crônica é ensaio em que o cronista ironicamente tece uma crítica ao que acontece nas relações sociais de poder, que é quando a gente vai fazer uma crítica ao governo, quando a gente vai fazer uma crítica a um pensamento de um determinado grupo, certo? A filosofia, a filosófica reflexão a partir de um fato ou um evento. Algo ocorreu, a gente vai refletir sobre aquele acontecimento. Vamos ver como aquele acontecimento reflete na nossa sociedade. A jornalística, que apresenta aspectos particulares de notícia ou fatos, pode ser policial, esportiva, política. Veja, gente, como a gente está falando do ficcional, a gente vai adaptar. Jornalística, particularidades da notícia. Um fato, ela pode ser uma crônica policial, uma crônica esportiva, uma crônica política, justamente porque a crônica ela é vinculada a um jornal. Então a gente pode ter a ideia da crônica que ela é um texto jornalístico. A gente pode ter essa segmentação, esse pensamento. Característica, a crônica é um gênero discursivo que mescla a narrativa quando você está narrando algo, a reflexão, quando a gente bate na reflexão, em alguns casos argumentativos, ou seja, os argumentos que você vai trazer para estar junto com o seu pensamento. A linguagem da crônica costuma ser leve e marcada por coloquialidade. Coloquialidade é a fala que a gente tem no dia a dia. Não é um texto de difícil entendimento, ele é um texto simples, coloquial, para que todos possam ler e entender. E não raro, dado o cronista o seu estilo próprio de uso das palavras. Então o que vai entrar ali? Vai entrar os trejeitos da fala. Por exemplo, vai entrar regionalismo, guri, piá, penal, vina. Essas palavras vão entrar, são regionalismos. Os temas comuns a esse gênero são os mais variados possíveis. Qualquer assunto cotidianos pode ser motivo de crônica. Qualquer assunto do cotidiano. Você pode falar de saúde, de política, de educação, de esporte, de segurança pública, você pode falar das capivaras andando no parque, qualquer assunto do dia a dia. Pode ser um gênero nascido, por ser um gênero nascido na cidade, ele sempre ocorre em ambiente urbano, uma vez que fazer uma crônica, assim, ela tem essa característica, certo? Então vamos lá. De acordo com a apostila de vocês, o gênero crônica é constituído com base em fatos do dia a dia da vida cotidiana. Nesse gênero, somos levados a refletir ao mesmo tempo e a nos entreter. Além disso, é um texto muito pessoal, no qual o autor recria o mundo baseado em seu ponto de vista e em suas observações. Nesse exercício de recriação, o cronista leva muitas vezes a realidade para a ficção. Veja isso. Quando faz isso, está trabalhando com o gênero chamado de crônica ficcional. Textos assim se aproximam dos gêneros literários, mas nunca perdem de vista os termos dos acontecimentos cotidianos. Ou seja, a gente pode sim trazer esses acontecimentos literários
né, transformar eles, aliás, nós podemos transformar esses temas cotidianos em conteúdo literário, sim, mas a gente não pode perder essa característica. Vamos lá então? Uma coisa que a gente precisa ver é o discurso direto e o indireto, beleza? Cada vez que um personagem fala numa história que está sendo narrada, pode ocorrer duas formas de registro de discurso. O narrador assume um papel intermediário entre o leitor e o texto, ele está usando o discurso indireto. Destaca essa parte no seu livro aí. Aquele que representa a fala do personagem. Porém, quando ele apenas transcreve conversa entre personagens, faz por meio de discurso direto. Então vamos lá. Contramão, ele gritou indignado. Ele gritou indignado. Segundo a polícia, ele ainda não tem advogado. Na frase A, temos discurso direto. Ele gritou indignado. É o personagem do motorista quem fala avisando que o outro carro em sentido contrário está na contramão. A fala dele é transcrita literalmente. Na B, o texto está em primeira pessoa e o segundo em terceiro. O discurso direto é a fala do personagem em primeira pessoa e o indireto em terceira. Primeira pessoa, o A, então ele é direto, é o personagem que está falando. Então, segundo a polícia, é a fala de outro. Como está em terceira pessoa, é um discurso direto, beleza? Então vamos lá, pessoal, alguns exercíciozinhos aqui para a gente testar. Então pausa aí e tenta fazer esse exercício. Beleza, então? Vamos lá. Assinale a alternativa que melhor complete o seguinte trecho. No plano expressivo, a força de nananã em nananã provém essencialmente de sua capacidade de nananã. O episódio fazendo nananã dá situação à personagem, tornando-a viva para o ouvinte, à maneira de uma cena de teatro, tananã o narrador. Então, qual dessas alternativas ali se encaixa, pessoal? Se você marcou a alternativa C, está certa. Então, no plano expressivo, a força da narração em discurso direto provém essencialmente de sua capacidade de atualizar o episódio, fazendo emergir da situação o personagem, tornando viva para o ouvinte, à maneira de uma cena de teatro em que o narrador desempenha a mera função de indicador de falas. Beleza? Mais um exercíciozinhos aí pra gente. Pausa aí e tenta fazer. Vamos lá então, pessoal. Ela insistiu. Me dá esse papel aí. Na transposição da fala, o personagem para o discurso indireto, a alternativa correta é: ela insistiu que lhe desse o papel ali. Ela insistiu, me dá esse papel aí. Ela insistiu em que lhe desse o papel ali. Muito disse quando alguém lhe perguntou se gostasse de um certo quadro. Se a pergunta a que se refere o trecho fosse representada em discurso direto, a forma verbal correspondente de gostara seria, aqui está em indireto. Se a gente passar para o direto, como que o meu verbo vai ficar? O verbo gostara. Como que ele vai ficar? Pausa aí e tenta fazer. Ficaria gostou, gente. Então, disse quando alguém lhe perguntou, ele disse quando foi perguntado se gostou de um certo quadro. Então, teríamos aí o discurso direto. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.